Oi, terceiro ano. Vamos para a nossa aula agora de Humanidades. Vamos pegar o livro aí, Humanidades, na página 41. Vamos lá? Texto e contexto. As cidades. Hoje, grande parte da nossa civilização vive nas cidades. A maioria das pessoas hoje, vivem na cidade. Elas vieram do campo para morar na cidade. Porém, nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, há cerca de 10 mil anos, os povos não se fixavam muito tempo em um único lugar, pois eram nômades. Nós já vimos também a história, né, gente? Viviam andando de um lugar para outro, caçando, colhendo o que a natureza oferecia, carregando pouca coisa e morando em abrigos temporários. Pode marcar aí, tá? Então, as pessoas eram nômades, né? Elas não tinham casa igual a gente tem hoje, para ficar aqui morando, né? Por um bom tempo. E muitas vezes a gente vive a vida toda numa casa só. Antigamente, elas viviam, né, andando. Eram nômades, ficavam no lugar por um certo tempo, enquanto tinha ali as frutas, o alimento necessário para eles sobreviverem. Aí acabava, eles iam, montavam barraca em outros lugares, cabana em outros lugares, né? Ficavam ali um certo tempo, depois saía de novo. Eles não paravam. Vamos virar agora a página 42. Com o passar do tempo, os povos foram se fixando por mais tempo em um lugar, tornando-se sedentários. Então, aí foi o contrário, ao invés de ficar andando, né? Nômades passaram a ser sedentários, ficava mais tempo em determinado lugar. Erguiam abrigos melhores, caçavam e, sobretudo, plantavam e colhiam. Aí eles começaram erguiam abrigos melhores, casas, né? Pegavam madeira, estacas, né, pedaços de madeira e levantava as casinhas deles lá de barro, aquelas casinhas bem simples, né, no início. Eles caçavam e aí começaram a plantar ali ao redor daquele lugar ali e colhiam os alimentos para a sua sobrevivência. Notem que nós, enquanto humanidade, tivemos que desenvolver técnicas e tecnologias que nos permitiram produzir nosso próprio alimento, plantando e criando animais, por exemplo. Eles começaram a desenvolver técnicas, né, para sobreviverem, como plantar, colher os alimentos, lentamente, mas de forma ininterrupta, isto é, sem parar, continuamente. Os povos, as vilas e as pequenas cidades foram aparecendo e crescendo, formando assim as grandes cidades que conhecemos hoje. Então as pessoas foram juntando em um determinado lugar, principalmente onde tinha água, né, gente, próximo de um rio, para tirar dali o seu sustento. Começaram a chegar chegavam umas pessoas, construíam a casinha e ficava ali. Chegava outra família, construía ali perto. E foi chegando aos poucos, começaram a formar os pequenos povoados, as vilas, até chegar às grandes cidades que nós temos hoje, né, terceiro ano. As cidades foram crescendo, atraindo mais e mais moradores e passaram a existir em todos os países. Então, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Campinas e Ribeirão Preto são algumas das grandes cidades do Brasil. Temos aí grandes cidades hoje, como São Paulo, né? Uma cidade muito grande, muito movimentada. Viver em grandes cidades nem sempre é fácil. Problemas como pobreza, o desemprego, a baixa qualidade da saúde, da educação, a má conservação das ruas e da iluminação, a violência e muitos outros comprometem a vida das pessoas nessas localidades e impõem à população pesados sacrifícios. Por isso, devemos refletir sobre o modo como vivemos para que possamos conviver em harmonia.
Vamos marcar aí. Então, o que acontece com a vida nas cidades grandes, gente, né? Não é fácil. Tem muito problema, né? Como pobreza, como a violência, a baixa qualidade da saúde, da educação, a má conservação das ruas, a iluminação pública, a violência. Então, quanto maior a cidade, mais problemas vai ter nessa cidade, né, gente? Continuando. É importante refletirmos que os grandes problemas causados pela sociedade são reflexos da forma como ela está organizada. A má gestão, quer dizer, a má administração, né? E a corrupção. O que é corrupção? São atitudes ilegais, coisas erradas, né, que as pessoas praticam. Entre outros problemas, tem comprometido seriamente a vida em sociedade, promovendo desigualdades entre as pessoas e criando um desequilíbrio social. O que é o desequilíbrio social? É aquela coisa diferente, umas pessoas têm muitos benefícios, outras não têm, né? Muitas pessoas ganham muito dinheiro, outras pessoas têm excesso de pobreza. Quantas pessoas que não têm o que comer direito, não têm uma casa direito, né, gente? Isso o quê? É uma desigualdade. Enquanto tem tantas pessoas que têm casa muito boa, que ganham muito bem e ainda acabam praticando a corrupção. Como nós temos visto, né, como que está a política no nosso país. A gente vê isso acontecendo todo dia, a gente sendo preso, né, sendo denunciado. Muitos políticos, infelizmente, né, estão aí envolvidos na corrupção. Estão lá, a gente vota neles para nos representar e acabam fazendo coisas muito erradas, né, gente? Como a corrupção que está presente na nossa sociedade. As cidades, sejam grandes ou pequenas, têm sofrido as consequências com a violência, a criminalidade, a pobreza e a falta de qualidade nos atendimentos públicos. Esses fatores estão relacionados à qualidade de vida das pessoas, né? Então, todas as pessoas têm o direito à saúde. O que é ter direito à saúde? Ela não tem condição de pagar uma consulta, ela vai lá no hospital e para ser atendida pelo médico sem pagar a consulta. Às vezes a gente fala que é de graça, mas o médico está lá recebendo, né? A gente paga tudo que nós compramos, nós já falamos isso, né, gente? Nós pagamos imposto e com esse imposto de todas as coisas que a gente paga, que a gente compra, a gente tem uma parcela que é o imposto, ele vai para pagar o quê? Os médicos, né? Para cuidar da saúde da população, para pagar escolas para as crianças que não podem pagar a escola particular. Infelizmente, né, esse dinheiro é muito mal administrado. Aí fica faltando, falta cumprir essa parte aí da obrigação do Estado com a sociedade. Atende mal a população. Lembre-se de que a vida em sociedade assegura direitos a todos e exige que os indivíduos cumpram com seus deveres. Então, é uma troca, né? A gente tem os nossos deveres, mas, né, nós temos também os nossos direitos. No entanto, devido a esses problemas organizacionais, as pessoas acabam ficando apenas com os deveres e sem os direitos essenciais, como uma sobrevivência digna, uma moradia, né? As pessoas têm direito a uma moradia digna, a uma boa alimentação, a uma saúde boa, bom atendimento, transporte, educação de qualidade, entre outros. Então, isso tudo são os direitos que nós temos, mas muitas vezes não são cumpridos, né, gente? Se persistirem esses problemas, a harmonia da sociedade deixará de existir, né? Desde que não estão cumprindo com essa parte principal, né? Esses deveres, nós temos deveres para cumprir, mas também nós temos nossos direitos. Se os nossos direitos não estão sendo cumpridos, então acaba causando um certo problema, né? As pessoas começam a cobrar, porque tem que cobrar mesmo, né? Se não são cobrados, não tem os deveres que nós temos que cumprir, então eles também têm que cumprir, né?
com a parte deles, que é nos oferecer à população os direitos que elas têm, cumprindo os direitos, né, que é da população. Por essa razão, temos que participar da vida coletiva, buscando solucionar esses problemas a fim de que todos possamos viver coletivamente. Então, nós devemos estar sempre participando da vida coletiva, né? Procurar saber o que está acontecendo na nossa cidade, na política, o que está acontecendo nas reuniões da Câmara, as pessoas podem participar dessas reuniões, saber, ver os projetos que estão sendo levados para lá, né, gente? Ver o que está acontecendo, qual o tipo de projetos que os vereadores estão levando para ser realizados nas nossas cidades. Converse com seus colegas sobre os aspectos positivos e negativos da vida na cidade e reflita com eles sobre a importância de participarmos da vida coletiva, sugerindo mudanças e cobrando as autoridades. Então, vou conversar com o papai, com a mamãe, aí com a sua família, né? O que acontece de positivo na nossa cidade, de coisas boas, o que acontece também de negativo. Vamos refletir, vamos pensar, vamos de repente sugerir, por que não? Né? Olha na página 43, dialogando. A partir da discussão que você realizou com os seus colegas, aí com a sua família, escreva uma carta. Aqui, gente, não vamos escrever uma carta, vamos escrever um texto, porque nós ainda, eu sei que alguns de vocês sabem até escrever uma carta, só que nós não estudamos ainda os passos direitinho da carta e nós vamos ver daqui uns dias, tá bom? Breve a gente vai estar estudando como escrever os passos direitinho de como escrever uma carta. Então, vocês vão escrever um texto. Aí no seu caderno mesmo, né? Escreva um texto sobre os pontos positivos e negativos. Converse com o papai, com a mamãe e sua família. O que acontece de bom na nossa cidade? Vamos colocar nesse texto. O que está acontecendo que não é legal, que não deveria estar acontecendo. Vamos sugerir, né? De repente você pode dar a sugestão de um projeto alguma coisa que está precisando ser realizado aí na sua rua, na nossa cidade. Coloca nesse texto. Com a ajuda da sua família, né? Encaminha essa carta. Não, você não precisa encaminhar para o representante, não. Nós vamos escrever e deixar aí no texto mesmo. Vocês vão escrever um texto contando o que acontece de bom na nossa cidade, o que está acontecendo que não é uma coisa legal, não é uma coisa que deveria estar acontecendo. Vamos sugerir alguma mudança, né, alguma coisa nova para a sua rua ou para a nossa cidade, tá bom? E a análise e reflexão do texto, vocês vão fazer a página 43 e a 44, tá bom? Até no número 22 só, tá bom, terceiro ano? Por hoje é só então. Tchau!